Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho nessa 26ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje Senhor São Vicente de Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, vivemos em uma sociedade em que a competitividade se torna algo muito forte, muito presente, até incentivado. Desde um vestibular, a um concurso público, a uma vaga de serviço, né, uma entrevista, enfim, nós estamos numa guerra que vença o melhor. Então, entre os discípulos havia essa discussão também. Qual deles é o maior, ou seja, qual deles é o melhor dos discípulos? E nós estamos sendo formados para essa realidade, de cada vez mais sermos o melhor. O pior é que quando a gente quer ser melhor, a gente acaba buscando, querendo ser melhor do que o outro e se esquece de que a gente tem que ser melhor do que nós mesmos. Se esquece que a gente tem e deve que buscar a cada vez mais ser melhor do que nós fomos ontem. E nessa competitividade, a gente acaba sendo cruel, porque a gente desqualifica alguém e eleva outro. E nós não estamos nem um pouco preocupados com aquela pessoa que ficou desqualificada. Se vai fazer um vestibular, tudo, os que passaram ficam todos felizes, alegres. Mas e os que não passaram? Quando vai fazer uma vaga de emprego, buscar uma vaga de emprego, o que consegue a vaga fica feliz. Mas e o outro que não conseguiu? Então a gente não, de certa forma, a gente não se preocupa com eles. É como se fosse uma eliminação. É como se fosse uma concorrência pelo qual aquela pessoa que foi eliminada, cada vez mais ela vai sendo jogada para as laterais, para a periferia da vida, para a marginalização da sociedade. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus diz que não pode ser assim. Essa, esse mecanismo, essa forma, esse jeito de viver não pode ser o jeito de um cristão. Nós não podemos lutar, brigar, nos gladiar uns aos outros como de forma nenhuma. Não dá para o cristão, não pode ser assim. É verdade, nós temos que mostrar nossas qualificações, nós temos que mostrar nossas aptidões, nossos jeitos peculiares de trabalho, de inteligência, de força de vontade, enfim, por isso que cada um não pode entrar na dinâmica de querer ser melhor do que o outro. Eu vou entrar na dinâmica de eu querer ser melhor do que eu sou hoje. Eu não posso ficar pensando nesse sentido que do jeito que eu estou está bom. Não. Eu devo sempre buscar me aperfeiçoar, me qualificar, buscar estar sempre atualizado no sentido de acompanhar os sinais dos tempos, mas não para ser melhor do que o outro. Não para poder. Eu fico pensando assim, às vezes, no meu coração,
como essa forma de pensamento é injusta, né? Que a sociedade impõe no nosso povo, de competição. De forma tal que tem uma pessoa, vamos pegar na classe dos professores, tem uma pessoa que leciona em duas, três, quatro escolas até, enquanto o outro não leciona em nenhuma. Tem uma pessoa que leciona de manhã, de tarde e de noite, enquanto o outro não pega nem um horário no dia. Vocês conseguem acompanhar? Então, se a gente entra nessa dinâmica, essa é a linguagem do capitalismo. Essa é a linguagem que faz a gente ter aquela competição, aquela concorrência e que vença o melhor. E nós, cristãos, não podemos entrar nessa dinâmica de que vença o melhor. Não, nós temos que estar juntos. A sociedade tem que nos formar para que a gente cresça juntos, todos, dentro daquela dinâmica de participação, dentro daquela dinâmica de cooperação, onde que ninguém é melhor do que ninguém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos aqui também falando de um socialismo. Não, eu gostaria, e é a pedagogia de Jesus, de mostrar para nós que nós precisamos olhar um para o outro não como meu concorrente, mas como meu companheiro, como meu irmão. E nós vamos olhando a situação, por exemplo, dos lobos. Os lobos, eles quando migram de uma região para outra, na frente vão os mais jovens, no meio vão os mais vulneráveis, né? Os filhotes, as fêmeas prenhas, grávidas, e os idosos, os lobos mais velhos. E por último, vai o líder dos lobos. Por que isso? Para que ninguém fique para trás, para que nenhum deles se torne presa dos predadores, para que nenhum deles se perca no percurso. Como os animais têm esse sentido, né? A mesma coisa são as aves. Quando voando, elas formam um sentido de ver para que todas, uma ajude a outra a chegar no percurso, para que todas, naquele formato, dentro da dinâmica delas, né, das aves, formando um V, ali uma ajuda a outra de forma indireta, né, para que cada uma delas não sinta o peso do vento, o cansaço das asas, e todas possam chegar juntas lá onde elas estão migrando. Meus irmãos, minhas irmãs, também vale para outros animais que acabam atacando, lutando juntas quando se sentem ameaçados. E nós, seres humanos, estamos entrando numa dinâmica de competição tão grande que um país que é melhor do que o outro não é capaz de ajudar na sua necessidade. Uma família que tem mais condições do que a outra não é capaz de ajudar o outro na sua necessidade. Na escola, funciona assim? A gente era orientado, olha, não pode ensinar o outro, não pode passar cola, não pode fazer essas coisas, não. Por quê? Porque lá na frente, essa pessoa que você está ajudando hoje vai ser o seu competidor lá, vai estar com você competindo por uma vaga de trabalho. E de fato hoje é assim, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo em que vença o melhor. Jesus, se vivesse no nosso tempo hoje, teria sérias e fortes dificuldades de mostrar uma nova realidade, tal qual essa que ele apresentou. Que o maior seja o menor. Jesus iria ficar sozinho, porque muitas pessoas não iriam acolher essa pedagogia, não iriam acolher essa dinâmica de ser menor, de ser o mais inferior, de jeito nenhum. Ah, mas é o maior no reino dos céus. Infelizmente, as pessoas não estão olhando para cima. As pessoas estão olhando para a realidade atual. E nessa conjuntura que nós estamos, a competitividade é tão grande, é tão cruel, que as pessoas até esquecem da realidade do céu. Ótima semana para todos. Bom dia.